Salve, moçada! 5 minutos sobre um assunto literário. Hoje vai falar da poesia marginal. Chega aí! Então, moçada, hoje falando sobre a poesia marginal que se desenvolve no Brasil nos anos 70, né? Finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, né? E o que você tem de contexto nessa época? O recrudescimento, né, da ditadura militar. Todo mundo sabe, né, que a ditadura é 64, mas o bicho começa a pegar mesmo valendo a partir de 68, com o ato institucional número 5, e a poesia marginal ela vai se desenvolver nessa época. E ela faz uma poesia inspirada, vamos dizer assim, nos movimentos de contracultura que estavam em voga na Europa, nos Estados Unidos, como por exemplo o movimento hippie, né, cara? O Flower Power, Sex, Drugs and Rock and Roll, né? Essa poesia marginal aqui no Brasil terá influência, portanto, desses movimentos. E nesse sentido, a contestação que eles fazem ao regime militar é diferente da contestação que era feita, por exemplo, pela poesia social lá dos anos 60, que até a gente já viu em vídeo anterior do Ferreira Goulart, que fazia uma poesia frontal, né, cara, direta em crítica ao regime ditatorial. A poesia marginal, ela faz como os movimentos de contracultura faziam, né, pregando o Flower Power, a paz e amor. Cara, ó, você tem a tua cultura e eu vou na contramão dessa cultura. Eu não vou bater em você, né? Eu não vou de frente para você, né? Eu vou virar as costas para você. Eu vou fazer a minha cultura, o meu mundo. Então, nesse sentido, a contestação é mais irônica, é mais indireta, é mais até comportamental do que textual, tá certo? Há alguns textos marginais que ironizam a ditadura militar, mas é de uma forma menos frontal do que você via, por exemplo, em poemas de Ferreira Goulart. Bom, enfim, e essa geração, por que ela é chamada de marginal? Primeiro que ela é a geração do mimeógrafo. O que é o mimeógrafo, cara? Até eu vou botar uma imagem aí, cara. É uma impressora das antigas, tá entendendo? Ricardo, conhece o mimeógrafo? Cara, as provas, né? Aquelas cópias roxas, né? Nossa, velho. Então, era uma impressora rudimentar que se datilografava na máquina de escrever e daí fazia as cópias. Os poetas marginais faziam livros de mimeógrafo, com o mimeógrafo, no mimeógrafo. Era uma produção artesanal. Eles mesmos, né, imprimiam seus próprios livros, desenhavam as capas e iam vender nas feiras, nas ruas e assim por diante, né? Então, esse sentido do título marginal não é que é feito por bandidos, né? Mas é porque era poeta que estava à margem da sociedade, não? Você tem a sua sociedade de consumo aí e eu estou à margem dela. À margem, inclusive, do próprio mercado editorial. Como eu faço o meu livro, tá? Eu não vou passar por uma grande editora e participar desse mundo capitalista. Tá certo que depois os poetas marginais acabaram publicando por grandes editoras, mas enfim, mantinham, né, essa aura de poeta outsider, à margem da sociedade, à margem inclusive do mercado editorial e do mundo intelectual brasileiro da época, tudo bem? E nesse sentido, portanto, é uma poesia espontânea, é uma poesia anti-acadêmica, que vai na contramão, por exemplo, do concretismo, que é aquelas casas intelectuais que a gente já viu também em vídeo anterior, né? É uma poesia anti-intelectual, anti-acadêmica, uma poesia simples, de linguagem coloquial, com gírias e palavrões, né? Tá certo? E que usam de um humor muito grande também, e é uma poesia de grande influência, obviamente, do Oswald de Andrade, tá entendendo? Olha o Oswald de Andrade aí, cara. O cara influencia os concretos, né? O cara influencia a tropicália e o cara influencia a poesia marginal. Depois tem gente que diz que Oswald de Andrade é um poeta menor. Tá bom. Muito bem. E essa poesia, portanto, é uma
poesia altamente autobiográfica, né, que fala da própria vida, é uma poesia urbana, uma poesia das ruas, né? E outra característica é o diálogo com outras artes, né? Por exemplo, as histórias em quadrinho, a música, o rock and roll, a própria Tropicália, beleza? E quem são os grandes autores da poesia marginal, velho? O Paulo Leminski, grande poeta de Curitiba, né? O Cacaso, tá certo? Dois enormes nomes da poesia marginal, grandiosos. E você tem também a Ana C, a Ana Cristina César, tá certo? O Chico Alvim e também, obviamente, para encerrar, o grande poeta, assim, que eu tenho uma grande admiração, o poeta Chacal, tá certo? Esses são os grandes autores. Cara, eu faço paródia, você tem aí, vê no canal minhas parodiazinhas, não sei o que, né, de literatura. Esse não tem, essa paródia que eu vou cantar que não tem no meu canal lá do YouTube, nem no Spotify, eu fiz depois, eu não tenho muito orgulho, mas pra você lembrar dos poetas marginais, né, cara, eu peguei o Wonderwall, acabei com o Wonderwall, cara, I say maybe, ó, Leminski, you're gonna be the one that saves me. Cacaso, Ana C, Chico Alvim, and after all, you Chacal. You're my Wonderwall. Poesia marginal. Cara, tenta cantar esse refrão aí, cara. Falou, valeu, acompanha nós aí. Até.